E essa noite é uma noite especial para todos nós, temos a honra de dar início, e que essa é uma noite para celebrar Joaquim Nabuco e o Novo Brasil, contando com a presença importante do ilustre ministro Marcos Vilaça, presidente da Academia de Letras, para uma palestra aqui na Brasília da Alma de Arte. E também a presença do conselheiro Paranaguá. Hoje, também aproveitamos para fazer uma exposição da retrospectiva do que aconteceu nos 3 espaços durante o Congresso Joaquim Nabuco, né? Na American Society, na West Point Academy e na Columbia University. Esse registro foi feito também aqui pela fotógrafa Edna, Camila Edna, que colaborou com o nosso projeto, e muito obrigada, Edna, por tudo. E também, para quem não conhece, eu acredito que todos, não sei se todos conhecem, mas a Brasília da Alma de Arte é uma organização sem fins lucrativos que visa promover a arte e a cultura brasileira aqui em Nova York. Promovemos em diversas formas, como exposição de artes, conferências, enfim, todas as manifestações artísticas que vêm acontecendo durante esses 4 anos da BEA. E para dar prosseguimento a essa noite, vamos chamar o nosso presidente aqui da Brasília da Alma, o presidente professor Domingos Coutinho, e bem-vindos. Eu vou começar por uma coisa muito interessante que acho que tenho que dizer. Este é o ano da pernambucanidade. Se não parece muito comprido, como não, lá vem os maiores. Hoje é o dia de Pernambuco, proclamado para celebrar o maior pernambucano da história, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Por questão de brevidade, eu omiti o resto do nome, que eram 16, para superar o de Pedro II, que tinha 15. Mas a questão é de que todo mundo sabe que nobreza de então dependia de quantos nomes a pessoa tinha. Por isso incluía o nome dos pais, dos tios, dos avós, dos bisavós, de compadres e comadres, e quem não os tinha, nome emprestado de quem tinha. Havia casa que até que tomavam o nome de animais domésticos e selvagens, que também apareceu com títulos de nobreza. Assim temos Ricardo Coração de Leão, e temos o Papa Leão XIII. E recentemente apareceu entre nós um cachorro com pretensões de imortalidade, que se chama Duque, o Cachorro Padre. Não sei se você já ouviu falar. 2010, o ano da pernambucanidade. Pouca gente sabe, e é preciso que eu vou dizer, que foi em Pernambuco que o mundo começou. E antes de acabar um dia. Fatalidade da qual escapou, não só uma vez, mas 2. Pela magnanimidade divina, a favor de seus filhos, e pela intervenção pessoal de um frade, filho da terra, e depois, por ter passado ali um jovem paraibano. Eu explico as coisas depois. E insistência desse jovem principalmente. Por isso é que Pernambuco deve sua existência à Paraíba. Mas claro, ninguém em Pernambuco quer saber disso. E eu sou capaz de apostar. Se vocês agora mesmo perguntaram ao presidente da Academia Brasileira de Letras, se ele sabe disso, ele vai encolher os ombros. Nunca ouvi falar dessa história. De qualquer maneira, foi a Paraíba que ensinou a imortalidade, a sobrevivência e a volta de Pernambuco à face da terra. Vamos chegar lá. Uma das coisas que eu aprendi recentemente, semana passada, foi que o nosso presidente, na livraria do Congresso, abriu sua conferência dizendo assim, que
quem vem assistir um discurso não pode nem deve se incomodar com o tempo. Porque o tempo é daquele que discursa, não de quem ouve. Eu vou aprender essa lição e aplicar hoje mesmo. Em Pernambuco viviam os primeiros homens, Adão e Eva. Ali viviam os primeiros bichos, o leão, o timbu e a cobra. Quem prestou suas cores ao primeiro time de futebol da terra. Em homenagem a esta cobra, que se chamava, por causa de suas cores, Santa Cobra, mas que ninguém gostou e foi se acomodando e chamaram de Santa Cruz. Ou Cobrinha. Que jogava como se tivesse 11 garrinchas em campo, para a fúria do leão e principalmente do timbu, seu inimigo mortal, um bicho de rabo preto, comprido e lustroso. E como é que se pode dar a um time o nome daquele? Eu nunca entendi. Era seu inimigo mortal. Naquele ano, o Cobrinha deu no timbu a maior goleada da história, de 1001 gols a 0. Diga-se, porém, em nome da justiça, que quem referiu o jogo foi a própria Eva, conforme os jornalistas da época, a juíza mais injusta de todos os tempos. O jogo teria sido empate 1001 a 1001, devendo decidir-se a pênalti. Mas Eva anulou 999 gols, expulsou 10 jogadores, além de cobrar 2 pênaltis completamente injustos, deixando o goleiro sozinho para atacar, defender, o que ele fez brilhantemente de uma rabada ao ângulo das traves. Colava a bola no peito, virava, dava uma bicicleta, chutava de uma trave a outra e fazia gol. Não haveria Pelé no mundo que pudesse imitar aquela proeza. O timbu furou assim 999 gols. E Eva foi condenada a nunca mais mulher nenhuma a pintar jogo, nem só de bicho, nem de jeito, mas muito menos dos mosquitos e dos grilos, que naquele ano estavam ameaçados a ganhar a Copa dos Libertadores. Até anos atrás, havia uma estátua do timbu no meio da praça, com os dizeres: ao timbu, seu povo agradecido. Era como se fosse um deus de rabo preto e lustroso. O povo chegava, acendia a vela, rezava, fazia promessa, conseguia curas milagrosas. Um frade passando por ali, com o seu crucifixo, começou a demolir a estátua, mas o povo caiu em cima dele, no maior busto por conta de um bicho feio. O frade vibrava o crucifixo como se fosse uma espada, mas perdeu a peleja. Degolou 50 cabeças, 200 pernas, sem contar as saias que rasgou. Mas era gente demais e perdeu a peleja. Durante a noite, porém, a estátua desapareceu, mas foram encontrar no meio das matas. O frade mandou quebrar por uma turma de cangaceiros. Mas cada vez que quebravam, a estátua reaparecia maior e mais bonita. Não se sabe que fim levou o frade, mas ali no meio da mata surgiu uma cidade, a que se veio a chamar de Nazaré, por onde São José, e que depois se transformou em São José da Mata e depois em Nazaré da Mata. Prezados amigos e amigas, temos hoje a visitarmos o nosso amigo, o mestre Marcos Vilaça, pernambucano da gente. Ilustre filho de uma cidade que hoje se chama Nazaré da Mata, de onde sai um menino com seu destino de entrar e presidir academias, a começar pela de Pernambuco e acabar na Brasileira de Letras, já pela segunda vez, e de todas as outras por onde passou, no que apenas ouviu falar de seu nome. Mestre sábio,
que se baseia não só em imitar os clássicos no que disseram. Aparentemente, o mestre Graça sabe todos os dizeres de todos os clássicos. Quem falar com ele 1 hora, meia hora, aprende todos. Não vá para a universidade, não. Mas principalmente de agir como eles teriam agido se estivessem naquela ocasião. Na Biblioteca Nacional do Congresso, uma semana atrás, disse à audiência aquela frase que aqui repeti: o pessoal que me há de escutar uma história, esqueça tempo. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Voltemos ao Recife, a capital do paraíso terreal, de que havia vários vestígios, como a escola normal das professorandas, bem de frente à faculdade de Direito, com as janelas abertas de um lado e escancaradas do outro. Fato que se tornava difícil aprender o direito da normalidade. Era muito mais fácil aprender a normalidade do direito, que o mestre e eu frequentamos as mesmas aulas, sem que nos conhecêssemos. Mas, naturalmente, ele se doutorou e eu não, porque eu saí de lá, infelizmente, 2 anos depois. Enfim, o melhor sinal do paraíso era o jardim, que veio a chamar-se 13 de Maio, logo ali ao lado. Foi ali que Adão e Eva cantou suas primeiras odes a Eva, os pássaros acompanhando com suas harpas. O jardim tinha doçuras que outros jardins não têm. Ali ninguém precisava ser escravo para se libertar durante o passeio entre as aulas e principalmente depois delas. Foi ali que Castro Alves cantou suas odes a sua Eugênia, Tobias Barreto a sua Adelaide, Gonçalves Dias ouvindo o Sabiá, Rui Barbosa ensaiando sua oração aos moços, Augusto dos Anjos, voltando desiludido da casa do Agra, pediu um cigarro para cantar o beijo como a véspera do escarro. Ali Manuel Bandeira se inspirou para o seu Evocação, o melhor poema que o Recife recebeu de qualquer um deles. Por isso e por outras, ali se instalou de uma vez a melhor festa do Recife, que é a festa da mocidade. João Cabral do Melo Neto, pernambucano, se tornou famoso por ter descoberto a linguagem das pedras, com seu tratado A Educação pela Pedra. Não pense que se trata de uma pedra vestida de freira, ensinando as professorandas a rigorosidade das pedras e a linguagem das pedras. O João é como um papa, e seu poema uma encíclica sobre a voluptuosidade das ondas do mar de Pernambuco e a virgindade do canavial pernambucano. O pilão é um frade medieval, de cintura fina e peito largo, pilão do café, tão grande como um bago de jaca. Como se a academia fosse pouco, nosso mestre entrou pelo futebol e se tornou presidente do Náutico Capibaribe, imaginou, aquele do Timbu. E o maior número de vitórias jamais alcançado por outro time. Ao nosso mestre, o Náutico deve o fato contundente de ter sido inserido no meio das homenagens prestadas a Nabucco, ali mesmo, diante da seleta audiência da Biblioteca Nacional do Congresso, ele falou do Náutico Capibaribe, que outros torcedores, principalmente do Flamengo e outros do Brasil, tomaram como insulto de uma afronta e chegaram a insinuar que o supósito Nabucco teria sido nada menos que um pretexto para que o mestre falasse do seu Náutico Capibaribe. Eu acho que, em nome do bom senso, eu discordo dessa opinião. O nosso mestre só não comandou a seleção por causa de uma cabala urdida pela Argentina naquele ano, quando soube das proezas de um tal técnico, tal e tal, do Nordeste, tal e tal. De fato, a Argentina, de conluio com o Peru, cujo goleiro é argentino de nascença, se tornaria campeão pela primeira vez. E o Brasil desclassificado sem haver perdido uma só batalha, coisa que jamais teria acontecido se um tal técnico de Pernambuco tivesse comandado a seleção. Não sabemos disso. As academias foram inventadas, nós sabemos disso, para dar a ilusão de imortalidade àqueles que começam a vislumbrar o ocaso da vida. Não sei, alguém já disse isso. Quando ali Gilberto Freire, que veio ao mundo para